E quando eu falei que eu comecei a exercer alguns dons, eu comecei a ficar muito rebelde. Então, por eu não entender o que Deus tinha pra mim, não entender por que ele estava permitindo eu viver aquilo, que eu só fui entender depois, com uma palavra que ele me deu, que Deus me deu uma palavra assim. Pro tanto de guerra espiritual que você ia viver em outros países, em outros lugares, eu não poderia te preparar menos quando você fosse criança. Uau. Entendeu? Eu não poderia te dar coisas menores para você lidar, se você ia ter que lidar com coisas muito maiores lá na frente. Como Davi, você fala assim, como é que Jesus permite que uma criança tenha que matar um leão? A criança tenha que matar Ele não poderia dar uma coisa menor para um rei, entende? Então Deus me deu essa palavra e eu não entendia isso antes. E eu comecei a viver essas coisas e eu comecei a ficar revoltada com Deus e comecei a falar com o diabo direto. Credo! Então, tá amarrado. Isadora tá expulsa do podcast. Não volta nunca. Tira a Isadora. não deixa ela continuar falando. Corta. Brincadeira, não trabalhamos com corte aqui. Aqui é vida real. Que isso. Então, gente, foi mal. Muito. Se tinha alguma chance de cortar, não tem mais. Aí, tipo, eu comecei a escrever cartas. Revoltadíssima, assim. Então, eu entrava no meu quarto e eu escrevia cartas pro diabo. Meu Deus do céu. Sobre o que eu queria fazer, assim, e o que eu achava que ia ser da minha vida. Porque pra mim era tão real aquele mundo, muito mais real do que o mundo... Real? Do que o mundo real, tipo, de eu ver, assim, na minha casa, eu comecei a escrever pra ele. Falar assim, ó, se você aparece na minha vida, eu quero te dizer isso, 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 tá acontecendo isso, isso, isso e tal. E aí, tipo, eu comecei a viver isso. E quando eu comecei a viver isso, eu comecei a seguir, seguir não, porque não tinha essa coisa de rede social, na época era Orkut. Nossa. Não é? As comunidades. E aí eu tinha uma comunidade justamente de uma pessoa, que eu não vou falar. Pra pessoa depois, os fãs dela não caírem em cima de mim. Sim, não fala. E eu era muito fã mesmo, muito assim. E eu comecei a idolatrar essa pessoa. Então eu tinha pôster dela assim no meu quarto inteiro. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 13. Ah, é a fase da... A fase do eu também, amor platônico. Eu tinha também algumas, meu Deus do céu. Não, E aí eu tinha um monte de pôster, e se falasse mal, eu ficava Você brava, brigava? revoltada. O meu quarto era assim. E aí, tipo, eu sempre ia pra igreja, porque meu pai meio que me obrigava, assim. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que eu tive um pai que me ensinou, assim, o caminho na raça. Você vai porque você tem que ir, porque se você não for, você vai ficar sozinho em casa. Então, eu não queria ficar sozinha em casa pra não ver o demônio, e ia pra igreja pra ver Deus. Amém. Muito bom. E aí, eu ficava lá na igreja e tal, e aí meu pai, tipo... fazia eu cantar e toda vez que eu ia pro culto, alguém me entregava uma profecia. Isso já me revoltava, porque eu falava, tá... Já ficava irritada, né? Poxa, Deus, eu tô aqui, cara. Você quer fazer isso aqui em mim? Me use, uai. Mas não permita que essas coisas aconteçam, entende? Porque me deixava mal. E aí, quando eu tive essa oração tão sincera com Deus, de abrir meu coração, eu voltei pra casa e eu tive uma experiência. Que eu deitei e eu vi os pôsteres que eu tinha possuídos, assim. Meu Deus, imagina do céu. Meu Deus. Não, e era tipo assim... Você começou a ver, tipo, andando, eu comecei a ver eles dentro do pôster, assim, tipo, como... Tipo uma sombra dentro, assim, sabe? Uma cobrinha. Animado, né? Como se estivesse animado. E eu tinha muito medo. Parecia que era muito familiar, mas cada vez era pior pra mim. E aí eu via, e aí eu lembro que eu levantei estática, assim, gritei pra minha mãe, era de madrugada, isso eu falei, vem aqui! E ela veio, tipo, apavorada, o que tá acontecendo novamente com a minha filha? Novamente, né? Tava pouco acostumada. Pouco acostumada com a filha que tinha. E aí eu falei assim, mãe, eu não consegui abrir os olhos, porque eu tava com muito medo. Eu falei assim, mãe, o meu quarto tá cheio de demônio, arranca esses posters daqui, porque eu não quero ver mais nada. E aí ela começou a arrancar, assim, os posters, ela começou a tirar. Só que, assim, era de madrugada. Ninguém queria levantar e queimar o pôster de madrugada. E eu tinha aula no outro dia de manhã, que eu estudava 5 horas da manhã, eu tinha que acordar. Então, tipo, pensa, já era umas 3 da manhã, daqui 2 horas eu ia ter que acordar. E aí minha mãe, tipo, morta de sono, arrancando os posters lá no meu quarto. Aí ela fez uma bola e deixou no meu quarto. Aí ela falou, você quer que eu jogue fora? Eu falei, não, deixa aqui, porque aí tinha um valor sentimental pra mim. Ficou lá, dias. Teve um dia que eu tive um sonho que aquela bola de demônios vinha sobre mim. Então, quando ela vinha sobre mim, eu acordei e eu fui correndo pro quarto da minha mãe e falei, a gente vai queimar. E aí a gente pegou. Meu Deus! A gente desceu. Tipo assim, no fogão de casa mesmo. Ai, eu lembro, me dá um negócio. Imagino, meu Deus. Aí eu peguei assim, ela pegou os posters e ela começou a queimar.
E ela começou a queimar. E beleza, queimando. Quando vê, começa a sair nas chamas, assim, o formato dele. Ai, assim. meu Deus, Isadora. Girl, I'm sorry. E aí, tipo, quando terminou de queimar tudo, não queimava os olhos. Por isso que eu falei do negócio da boneca. Uau, minha mãe vai ficar impactada com esse podcast, porque eu não vivi isso da boneca, mas também não pegava fogo na cabeça. Velho, porque E é muito sério é uma isso. coisa real, entende? As pessoas acham que não acontece, que é uma coisa de filme, mas não é brincadeira. Não mesmo. Existe de verdade. E, tipo, eu vivi isso na minha pele, eu vivi isso na minha casa. Então, Deus. tipo, não queimava e minha mãe começou a orar. Porque eu, de verdade, eu não conseguia nem olhar direito. Eu tava... Minha mãe falava, vai queimar sim! Olho! Agora! Tá! E o olho, tipo, aos poucos, assim... Meu Deus, que loucura. E como que foi, Isa, pra você? Daí passou tudo isso, Foi. e aí você teve esse momento com Deus, você queimou as coisas. Quando que foi que começou a ficar um pouco mais leve, se é que esse momento chegou? Então, aí, tipo, eu tive uma onda de depressão, né? Por causa dessas coisas que acontecia comigo, Caramba. que eu não entendia. Muito novinha, tipo 14 anos. Muito nova. Eu já tinha desde os 12, assim, problema com Tá. depressão e ansiedade.